Amém? Se você tem uma Bíblia, abra essa Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, do versículo 27. São Lucas 11, 27. São Lucas 11, 27. Então vamos ler. Lucas 11, 27. Isso aqui foi lido com voz mais alta, né? Vamos ter que ler com voz mais alta, como a pessoa falou. Diz assim: ora, aconteceu que ao dizer estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Digam glória a Deus. Podemos assentar. Foi com Jesus essa experiência aqui. Amém? Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês dentro da palavra de Deus e quero mostrar para vocês qual é a principal preocupação de Deus com a gente e com aquilo que Ele espera de mim, que Ele espera de você, que Ele espera de todos nós que estamos aqui na igreja nesta noite. Deus não está querendo que você venha aqui por vir. Deus não está querendo que você tenha esse tempo que você está tendo aqui agora como um passatempo, como um lazer para você. Deus está querendo que esse momento que você se predispõe a vir na casa de Deus seja um momento de orientação, um momento de ensinamento para você. E Ele está querendo que todos esses ensinamentos que são dados aqui, que possam servir para influenciar a sua vida, influenciar a sua maneira de ser, influenciar o seu comportamento, e que estabeleça acima de tudo um estilo de vida para você. Diga glória a Deus. Esse é o objetivo de Deus, porque para Deus o fato de você escutar e querer saber das coisas dele e não deixar que essas coisas referentes aos ensinamentos dele não façam diferença na sua vida, para Deus se torna algo frustrante, porque o que Ele espera é que tudo aquilo que nós aprendemos dele, que nós escutamos dele, possa trabalhar em nós e fazer de nós pessoas melhores do que somos. Diga glória a Deus. Essa é a intenção de Deus, é que sejamos trabalháveis, ou que sejamos trabalhados por Ele, e que a nossa vida mude, que o nosso comportamento mude, que as nossas atitudes mudem. E para que a nossa vida possa mudar, para que as nossas atitudes possam mudar, para que sejamos pessoas diferentes, é necessário então que a palavra de Deus tenha um poder de influência muito grande sobre nós, que altere de fato o nosso comportamento, as nossas atitudes e ações, que façam com que venhamos realmente a termos uma nova postura, uma nova atitude, por entendermos que os ensinamentos de Deus para nós servem exatamente para isso, para poder nos mudar, nos transformar, nos restaurar e fazer de nós pessoas de fato que experimentaram essa mudança operada em nossas vidas pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra de Deus. Diga glória a Deus. O Senhor Jesus falava com um grupo de pessoas e Ele dava ensinamentos. Ele estava ensinando. Era um grupo de judeus, e aqueles judeus não tinham conhecimento profundo acerca das coisas espirituais. E Jesus começou a pregar, e dentre as muitas coisas que Ele começou a falar e a pregar no texto mais acima, você vai perceber que Ele começou a falar sobre a ação maligna, sobre a maneira como o diabo trabalha, sobre a forma como o inimigo age, e a necessidade então de uma postura para poder então encará-lo e enfrentá-lo, sabendo acima de tudo que nós não vamos conseguir superá-lo sozinhos, que nós não vamos conseguir vencer o inimigo das nossas vidas sozinhos, mas que é extremamente necessário o auxílio de Deus, para que dentro dessa batalha, dessa luta inevitável, possamos então sairmos vencedores e consequentemente superarmos o poder do maligno, superarmos o poder do adversário. E Jesus falando, Ele disse: olha, eu quero dizer para vocês uma coisa interessante, está nos textos mais acima. Para poder vencer o inimigo, você só consegue
se você encontrar alguém para superá-lo, alguém mais forte do que ele, mais valente do que ele, disse Jesus. Isso ele estava ensinando, porque quando ele se apossa de uma casa, disse Jesus, quando ele toma posse de uma casa, ou de um ambiente, ou de um espaço, ou de uma vida, disse Jesus, ele fica tão armado para tentar defender aquilo que ele se apossou e aquilo que ele está dominando. Ele se arma tanto para poder simplesmente proteger a sua posse, que se você precisar então colocá-lo para fora, disse Jesus, você vai ter que encontrar um mais valente do que ele, disse Jesus. Você vai ter que encontrar alguém que seja mais forte do que ele, que seja mais valente do que ele, que venha, tome a casa, o coloque para fora e fique com todos os despojos, todos os bens que porventura ele se apossou, que porventura ele dominou, disse Jesus. E depois que ele falou isso, ele disse, mas mesmo assim quero dizer para vocês, mesmo quando ele é vencido, quando ele é superado, que ele é obrigado a sair de uma casa que ele dominou, que de repente ele sai, ainda assim ele tem uma estratégia, ele não desiste. Ele sempre quer voltar a dominar e a tomar posse daquilo que ele dominava um dia. E disse Jesus que ele sai e anda por lugares áridos, lugares secos, e com um determinado tempo ele diz, eu vou voltar para aquela casa de onde eu saí. E disse Jesus que ele vai, procura a ajuda de mais 7 espíritos piores do que ele, e depois então que ele pega aqueles 7 espíritos, ele volta novamente para aquela casa onde ele foi colocado para fora por alguém mais valente do que ele. E se ele chegar ali naquela casa, encontrar aquela casa varrida, ornamentada, desabitada, um lugar que o espaço não foi tomado realmente conta, ou não foi ocupado, que ele vem e se aloja novamente naquela casa, e o último estado da pessoa torna-se 7 vezes pior, segundo o que falou o próprio Jesus. E quando ele falou essas coisas, tudo aquilo soou como novidade para os judeus, que os judeus não conheciam esses detalhes, eles não conheciam os bastidores da ação espiritual maligna, eles não conheciam como é que se processava toda essa ação de domínio nos bastidores de tudo aquilo que as pessoas não estão vendo, o que acontece por trás, o que acontece no invisível. Eles não tinham conhecimento, e de repente aquela palavra de Jesus trouxe uma revelação, mostrou como é que nós somos disputados, mostrou como é que o inimigo trabalha, mostrou como é que o inimigo age, que ele é incansável, que ele é insistente, mesmo quando ele é tirado de uma casa, ele tenta voltar, ele tenta dominar novamente, ele vai agir, ele tenta tomar posse daquilo que ele perdeu, porque chegou alguém mais valente do que ele. E Jesus Cristo então deixou claro que dentro desse processo de libertação, onde a força maligna é colocada para fora, a nossa parte é fundamental, a minha parte é fundamental para que se estabeleça definitivamente a libertação na minha vida, onde todos os espaços pelos quais o inimigo possa entrar sejam totalmente fechados. E a parte principal que compete a mim, que compete a nós, além de obedecermos a Jesus, além de obedecermos a palavra de Deus, é permanecermos firmes com Deus, porque toda vez que o inimigo voltar para tentar tomar posse da nossa vida, dessa casa espiritual que é o nosso próprio corpo e a nossa própria vida, ele vai chegar e vai perceber que esse espaço está ocupado por Jesus Cristo, que é mais valente do que ele, baseado pelo que diz a própria palavra de Deus. Olha, essa mulher ouviu essas coisas, ela estava escutando. E quando ela percebeu o tamanho da sabedoria e a revelação de coisas profundas que ela não conhecia, que ela desconhecia, ela não se conteve e bradou: bem-aventurado, ela gritou, os seios que te amamentaram, bem-aventurada a tua mãe, que teve o privilégio de amamentar você, reconhecendo então a sabedoria e o poder de Jesus. E quando ela exaltou realmente os seios que o haviam amamentado,
Na mesma hora, Jesus, no mesmo tom, talvez para ensinar, para colocar na cabeça das pessoas, que o princípio da força de Deus em nós está exatamente na obediência a Deus, na submissão a Deus. Quando nos submetemos a Ele, Ele parou e disse: não, antes bem-aventurado sejam todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, disse Jesus. Que sejam felizes, felicíssimos pelo fato de obedecerem. E quando Ele disse essas palavras, Ele deixou claro que tudo aquilo era importante, era necessário, era uma revelação, mas que toda aquela revelação que Ele realmente deu ao povo judeu e dá a nós através da sua palavra, não deveria parar no nosso coração somente como uma empolgação, somente como um entusiasmo, que não deveríamos somente ficarmos eufóricos pela revelação da palavra de Deus, mas entendermos que tudo aquilo que nos emociona, tudo aquilo que nos empolga, que é falado por Jesus, que é pregado por Ele, que é ensinado por Ele, não vai fazer diferença em nossas vidas, se nós não procurarmos colocar em prática, se nós não procurarmos obedecermos essas diretrizes, essas orientações, essa palavra, esses ensinamentos dados por Ele. Diga glória a Deus. Aí entra o grande segredo da vida espiritual abençoada. O grande segredo da vida espiritual bem-sucedida, que está exatamente ligado ao fato de que a obediência é necessária. Meus irmãos, muitas vezes existem pessoas que pensam que servir a Deus é estar somente empolgado ou sendo levado por uma emoção constante. E tem muita gente que confunde espiritualidade com emoção forte. E às vezes essa emoção que é importante, que é necessária e que faz parte da gente, acaba fazendo nós fazermos simplesmente uma avaliação errada ou uma leitura errada daquilo que Deus quer de fato na nossa vida e como é que tem que ser a nossa postura diante do Deus que nós servimos. Às vezes nós imaginamos, não, a coisa só é boa, só é poderosa quando eu choro, quando eu sinto os arrepios me dá no momento que alguém prega, no momento que alguém fala. A coisa eu só entendo como ação de Deus quando de repente as pessoas entram num êxtase, eu entro num frenesi para poder me dizer que Deus está agindo porque está havendo uma manifestação emocional dentro de uma situação de culto, ou seja lá o que for. E às vezes as pessoas conseguem, fazendo uma comparação dessas coisas, como dando a isso uma conotação espiritual que na verdade não é. Se uma pessoa é mais fleumática, mais comedida, e de repente não se empolga, não chora, não se treme, alguma coisa assim, às vezes não é avaliada como espiritual, é avaliada como uma pessoa fria, quando na verdade, se medir esses fatos, não é exatamente por essa ótica, por essa visão. Às vezes nós conduzimos a nossa vida espiritual muito sob o entusiasmo, a empolgação e a carga emocional que sentimos, dependendo do que está sendo ministrado sobre nós. E muitas vezes a nossa vida, ela só é movida por essa carga emocional constante. Nós choramos, nós ficamos com facilidade totalmente dominados por uma sensação emocional forte, mas às vezes a nossa vida está limitada somente a isso, quando se trata de obedecer a palavra de Deus da forma como ela tem que ser. Às vezes nós estamos muito longe, nos emocionamos com facilidade, pulamos, gritamos, arrancamos o cabelo, mas estamos aí desobedecendo a palavra, deixando de fazer as coisas como devem ser feitas, não somos fiéis como deveríamos ser, não somos corretos no relacionamento com os nossos familiares, não temos uma postura de cristão na convivência com o próximo, na convivência das pessoas que nos cercam.
E só por causa de momentos de frenesi, de emoção, nós começamos então a nos avaliarmos como espirituais unicamente por conta disso, quando na verdade a verdadeira espiritualidade, ela fica pautada na vida de uma pessoa. Não é porque você diz que é espiritual, não é porque você treme, não é porque você pula, não é porque você chora abundantemente, porque você se descontrola e perde o controle das suas emoções. A verdadeira realmente sinal, o verdadeiro sinal de uma vida espiritual consistente na vida de uma pessoa é quando a pessoa, no seu dia a dia, na sua prática, obedece à palavra de Deus, quando é misericordioso, quando procura viver segundo a palavra, quando obedece seus pais, quando obedece seus líderes, quando não tem rancor no coração, quando não tem ódio, quando não fala mal do próximo, quando não fala mal do seu semelhante, quando sente misericórdia daqueles que sofrem e está disponível para Deus. Deus olha essas coisas e Ele realmente classifica isso como espiritual. Por quê? Porque é submissão à palavra que leva a pessoa a ter uma postura de obediência. Diga glória a Deus. Irmãos, nós não podemos nos enganar com respeito àquilo que Deus fala para nós. A obediência é fundamental para sermos abençoados. Saiba disso. Você pode estar na igreja, pode estar em todos os cultos de oração, pode pular, pode tremer, pode falar em línguas, mas se não houver obediência da palavra de Deus, se não houver amor, como diz a palavra de Deus também, tudo isso vai ser só barulho, segundo a avaliação de Deus. O apóstolo São Paulo um dia falou isso para os irmãos de Corinto, que para eles espiritualidade era ter todos os dons do Espírito, e Paulo achava que não, que espiritualidade era ter os frutos do Espírito, que moldava o caráter, que moldava a maneira de ser, e que fazia da pessoa uma pessoa diferente. E ele chegou então a fazer uma diferença, mostrando que sem fruto do Espírito não dá para ver a Deus um dia. E só é possível fruto do Espírito em nossas vidas quando há obediência à palavra de Deus. E a obediência a Deus e aos seus ensinamentos geram bênçãos na nossa vida. Diga glória a Deus. Quando você está preocupado em obedecer, Deus começa a fazer coisas na sua vida antes de você pedir. Quando você está preocupado em pegar a palavra de Deus e usar como modelo de vida para a sua prática e vida diária, Deus consegue te abençoar antes de você pedir. A sua oração nem bem chega no altar de Deus e Deus já está enviando resposta. Diga glória a Deus. Sabe por que eu digo isso para vocês? Porque essa foi a conversa que Deus teve através de um anjo quando falou com Daniel. Daniel não era homem de orar e esperar muito tempo as orações, não. A resposta das orações. Deus era sempre com ele, diga glória a Deus. Até quando ele foi jogado na cova dos leões por inveja, ele não pediu o livramento de Deus, não. Ele foi para a cova dos leões, dizendo ao rei unicamente o seguinte: olha, Deus sabe que eu não fiz nada, então se Ele quiser me dar o livramento, com certeza Ele vai me dar. E quando ele foi para a cova dos leões, a Bíblia diz que Deus mandou anjos para fechar a boca dos leões, porque Deus reconhecia o Daniel como um servo obediente. Diga glória a Deus. Um dia alguém tentou descobrir alguma coisa errada na vida dele, porque além de homem de Deus, ele era um político. Ele era um homem que tinha um cargo importantíssimo no reinado da Babilônia. Ele era um coordenador político de todos os sátrapas, que eram praticamente prefeitos, que dominavam todas as províncias da Babilônia. Ele foi colocado como a pessoa principal, como o líder político principal, com quem
todos os demais sátrapas tinham que fazer prestação de conta com ele das administrações que eram feitas das províncias onde dominava o Império Babilônico. Por causa disso, ele foi invejado por causa disso. E quando ele foi colocado numa posição altíssima, aqueles homens ficaram tão revoltados que resolveram fazer uma devassa na vida do Daniel. Vamos descobrir o que é que ele tem de errado na vida dele, para que qualquer coisa errada na vida dele, na administração dele, possa ser usado contra ele para poder desmoralizá-lo, para nós tirarmos ele desse cargo que ele tem, dessa posição que ele tem, onde ele manda em todos nós. Sabe o que diz a Bíblia? Que aqueles homens, um grupo, começou a vasculhar a vida dele de todo jeito, fizeram uma verdadeira CPI parlamentar, igual essa que pegou os mensaleiros. Eles tentaram procurar qualquer coisa errada e foram atrás de erros da administração, de erros na vida dele, e depois então desvasculharam toda a vida deles. Eles disseram: nós não temos nada que possamos falar contra ele, porque a vida dele é íntegra. Diga glória a Deus. Não tem nada de errado com ele que nós podemos pegar para usar contra ele. Só tem um jeito: arranjar uma arapuca dentro da fé dele e da religião dele. Foi quando eles armaram aquela lei esdrúxula, que simplesmente eles procuraram criar para pegar o Daniel, onde eles amassagearam o ego do rei Dario, dizendo: olha, estabelece aí uma lei, onde durante o espaço de 30 dias, ninguém peça nada para ninguém. E se alguém pedir qualquer coisa a qualquer outro Deus, a qualquer pessoa que não seja ti, ó rei Dario, que essa pessoa seja jogada na cova dos leões. O Daniel tinha um compromisso: orar a Deus todo dia. Diga glória a Deus. Ele orava a Deus 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde, com a janela aberta para o lado de Jerusalém. E aqueles homens sabiam disso, e eles incentivaram o rei a assinar uma lei desse tipo, porque sabiam que ele tinha essa oração, que ele não abria mão, e era uma forma de pegá-lo e de condená-lo. E foi batata. Quando ele estava orando, invadiram a casa dele com as testemunhas, pegaram ele, levaram ele preso diante do rei. Quando o rei viu, se apavorou, porque ele fazia parte do grupo, e agora o que o rei havia determinado não podia voltar atrás. E o rei, muito contra a vontade, disse: Daniel, olha, eu espero que o teu Deus faça alguma coisa por você, porque eu vou ter que fazer cumprir a lei, vou ter que jogar você na cova dos leões. E o Daniel disse: rei, Deus sabe que não houve em mim nenhum interesse, nenhuma intenção de desobedecer. E ele foi jogado na cova dos leões, e a Bíblia diz que o rei não dormiu naquela noite. De manhã cedo ele saiu e foi lá na cova dos leões. Naquele dia o rei não quis beber, não quis festa, não quis música antes de dormir. E logo pela manhã cedo ele abriu a cova dos leões. E quando ele abriu, ele gritou para Daniel: Daniel, será que o Deus a quem tu constantemente serves e obedeces pode te livrar da boca dos leões? E a voz ecoou lá de dentro da cova, dizendo: ó rei, vive para sempre, disse ele. Saiba que o Senhor não viu em mim mal nenhum, e Ele mesmo mandou seus anjos para que tapasse a boca dos leões, para que não me fizessem nenhum mal. Diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. E diz a Bíblia: o rei jogou os acusadores dele lá, nem bem chegaram na boca, os leões já foram estraçalhando. E Deus sabia que ele contava com um homem obediente. A prova é que quando ele orou para poder fazer as revelações que estão até hoje no livro de Daniel sobre o futuro, sobre a volta de Jesus e tantas outras coisas, um anjo apareceu para ele e disse: Daniel, depois de 21 dias de oração que ele estava em jejum, o anjo chegou e disse: Daniel, quero te dizer uma coisa importante. Sempre que tu aplicastes o coração nas coisas de Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu estou aqui
por causa da tua oração. Deus mandou vir aqui falar contigo para te explicar coisas que você não sabe, porque Deus realmente sabe que o teu coração é dele, que a tua obediência é para ele, que tu estás com ele e que por causa da tua obediência Deus jamais vai se furtar o direito de responder aquilo que tu queres saber. Irmãos, oração dá, ou seja, obediência dá resposta de oração. Diga glória a Deus. Às vezes tem muita oração que Deus não responde porque Ele está esperando a obediência sua. Tem muita oração que você não teve resposta ainda porque Deus está esperando a obediência. Tem bênçãos que estão diretamente atreladas à obediência. Uma das bênçãos que está atrelada à obediência é a bênção financeira, é a prosperidade financeira da nossa vida. Essa bênção está atrelada à obediência da palavra. E tantas outras bênçãos que Deus não pode te dar, porque Ele estabeleceu que Ele precisa e necessita da tua obediência para poder te dar resposta. E às vezes você fica pulando, fica chorando, fica achando que pode pressionar a Deus e que as coisas podem mudar unicamente porque você pulou, chorou, se emocionou e nada acontece. Depois as emoções passam e tudo continua do mesmo jeito. Por quê? Porque se não houver obediência, nada muda em nossas vidas. Se não houver obediência, nós não mudamos. Se não houver obediência, a nossa vida espiritual trava. Se não houver obediência, nós não passamos as fases seguintes da nossa vida espiritual. Se não houver obediência, nós ficamos como crianças espirituais sempre. Não há melhora, não há evolução, nós não melhoramos, nós não evoluímos e ficamos como crianças espirituais sempre. Não amadurecemos, porque se nós queremos então crescermos espiritualmente, melhorarmos espiritualmente e deixarmos então de sermos crianças espirituais, como diz a palavra, ainda bebendo leite, precisamos obedecer a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: olha, feliz é quem obedece, disse Jesus. Não é os seios que me amamentaram, não, nem o ventre que me deu a luz. Feliz é a pessoa que consegue obedecer a minha palavra. É aqueles que escutam aquilo que eu prego e colocam em prática. Esses serão felizes, muito felizes. Então fica claro, irmãos, o que eu digo para você, afirmo para você: muita coisa na nossa vida, para melhorar, para mudar, está dependendo dessa obediência. Está dependendo dessa obediência. Se muitas coisas não acontecem, é porque a obediência está faltando. É porque nós gostamos de ouvir muito a palavra de Deus, gostamos muito de ouvir pregações e pregações. Escutamos na igreja, escutamos na internet, escutamos em casa, escutamos no rádio, escutamos na televisão, mas mesmo ouvindo sempre, não faz efeito em nossas vidas, porque nós não mudamos, continuamos do mesmo jeito, mesmo sabendo que a palavra de Deus está cobrando de nós obediência e uma postura, e por causa disso, muitas bênçãos deixam de chegar nas nossas vidas. Jesus pregando, ele disse: bem-aventurado são aqueles que ouvem e colocam em prática o que eu tenho falado. Esses são bem-aventurados. Falou Jesus, falou Tiago, para nós aprendermos que vida com Deus não é só entusiasmo, não é só empolgação de momento, mas é a obediência na vida diária. Diga glória a Deus. Quando há obediência, essa obediência vai se refletir na minha maneira de ser, na minha maneira de tratar pessoas, na minha maneira de conviver com pessoas, na minha maneira de se relacionar com pessoas, no meu dia a dia, na minha honestidade, na minha prática do dia a dia. A obediência vai influenciar ao ponto então que a minha postura vai ser condizente com aquilo que Deus tem falado para mim. Diga glória a Deus. Então assim nós somos abençoados, nós melhoramos, nós crescemos, nós prosperamos e passamos sempre a experimentar o melhor de Deus na nossa vida. Portanto, pense nisso, e que Deus possa abençoar a mim, a você e a todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus, para que possamos experimentar de Deus o melhor das nossas vidas, o que só é possível
se procurarmos de fato obedecermos e colocarmos em prática a sua palavra em nossa própria vida. Portanto, pense nisso e que Deus nos ajude a melhorarmos a cada dia no nome de Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha falado ao seu coração e eu fico muito contente pelo fato de você sempre estar nos acompanhando na televisão. Entre em contato conosco, mande o seu e-mail para prpauloguilherme@hotmail.com, uma mensagem de texto pelo celular. O nosso DDD é 98 e o telefone é 81 11 0198. Eu quero ter o prazer de poder conversar com você, de poder orar por você e saber, acima de tudo, que temos você como nosso ouvinte ou telespectador constante, assíduo, através do nosso programa que está chegando até você, chegando até a sua casa. Vamos orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa que me assiste neste momento. Eu peço, meu Deus, que a tua bênção venha sobre essa vida, que o Senhor repreenda toda enfermidade. Se essa pessoa está doente, está enferma, que venha sobre ela uma unção de cura, para que seja curada, livre dos seus males. Abençoe esse lar, abençoe essa casa onde minha voz está chegando agora, e que o Senhor Deus repreenda dessa casa, do meio dessa família, toda briga, toda contenda, toda desunião, toda perturbação, tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, ó Deus, que seja repreendido dessa vida, desse lar, dessa casa e dessa família, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, amém. Olha, muito bom poder realmente contar com a sua audiência, mas até uma próxima oportunidade, tá certo? Fica com Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,